E aí, como é que vocês estão? Seja bem-vindo à aula número 3 do português no mercado de trabalho. Hoje, meu amigo, o negócio tá show de bola. Uma surpresa massa que você vai adorar assistir no meio desse vídeo. Mas vamos lá então, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre público-alvo versus nível de linguagem que a gente tem que adotar. Bora começar então? O que é público-alvo? Alvo é aquilo que eu quero atingir. Público-alvo, então, é o quê? É o público que é a sua empresa, que onde você vai trabalhar, onde você trabalha, tá? A sua empresa quer atingir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu disse, nós vamos conversar sobre público-alvo versus nível de linguagem. E entenda, assista a todas as aulas pensando assim, essa aula serve, ou essa dica serve, tanto para você que, por exemplo, está procurando emprego num lugar. Mas você está falando de público, professor. Ué, você está procurando emprego numa padaria, você está procurando emprego num buffet. Não é no bife, não, hein? Você está procurando emprego como professor. Meu, qual vai ser o seu público? Você está procurando emprego para, por exemplo, trabalhar como babá. Meu, tá. Então, com quem você vai falar, por exemplo? Vamos pegar a ideia do babá? Você quer ser contratada, você vai pegar o seu perfil ou vai criar um perfil no Instagram, por exemplo, para divulgar o seu serviço de babá. Quem é que vai te contratar? É a criança? A criança que está... qual é que é? Não é que você está lendo a galinha pintadinha e vê lá o seu anúncio no Instagram falando que você quer ser babá. Quem vai te contratar são os pais. Então, é claro que você pode adotar uma linguagem mais infantil, porque o seu público-alvo é quem? São os pais, mas os pais querem contratar uma pessoa que tem uma linguagem com crianças. Mas, cara, não dá para você fazer um anúncio no Instagram ou divulgar o seu trabalho falando assim: gente, tudo bem? Olha só, turminha! Quem é que não gosta de brincadeirinhas muito fofinhas, hein? Então, eu sou a Maria e estou aqui para ser a sua babá se você precisa... Nossa senhora, não vai rolar, né? Eu já vi, por exemplo, pedagogas que atendem em casa, que querem divulgar ali um acompanhamento escolar, fonoaudiólogas que às vezes exageram, fazem uma linguagem tão infantil, porque trabalham com esse público, mas esquecem. Quem é que vai pagar pelo seu serviço? Quem é que vai te contratar? Então, se são os pais, preste atenção. O foco tem que ser nos pais. Agora, por exemplo, se eu quero ser professor, né, numa escola, eu quero entrar numa escola, então eu tenho que pensar o seguinte: qual é o público-alvo dessa escola? O público-alvo dessa escola é uma escola que só dá aula para educação infantil. Então, será que eu tenho perfil para trabalhar com crianças? Eu tenho que pensar nisso porque numa entrevista de emprego eu vou ter uma linguagem. Eu vou ter uma linguagem, mostrar que eu consigo, um professor homem, trabalhar com crianças. Eu vou ter ali um jeito de trabalhar. Agora, não se esqueça, serve também para quando você já está contratado. Então, você trabalha numa escola, tá? E aí, essa escola, como é que ela pode vender a sua ideia? Eu já vi, por exemplo, escolas que dão aula para ensino médio, mas utilizam em suas roupas ou em suas cores, tanto de fachada, de lugar, de site, cores muito infantis. E às vezes as pessoas falam assim: será que isso é uma escola só de educação infantil ou uma escola de ensino médio? Então, gente, tudo isso tem a ver com o quê? Com o público-alvo. Defina. Eu vou a uma entrevista de emprego numa empresa que tem qual público-alvo? Lembra? Então esse público-alvo, eu vou lá e trabalhar no escritório, só vou atender gente que quer falar com advogados. Então, eu vou ter que uma linguagem mais formal. Ou, pensando como empresa, eu tenho uma empresa que é uma hamburgueria. Então, que nível de linguagem que eu vou adotar? Lembra? Uma linguagem mais informal. Então, o primeiro passo para tudo, para fazer uma entrevista de emprego ou para atuar no mercado de trabalho é definir qual é o seu público. Por quê?
dependendo do seu público e dependendo do que você quer, a sua linguagem vai poder variar. Vou dar um exemplo bem legal. Ó, frases que aparecem em empresas. Olha que interessante. Tem um banco que fala assim, ó. Vem pra Caixa, você também. Vem! Olha a frase que a Caixa usava. Vem pra Caixa, você também. Vem! Qual é o público-alvo da Caixa? Ué, jovens, pode ter jovens, né? Mas principalmente ali o adulto, ou a pessoa de 18 anos que está já querendo abrir uma conta no banco, certo? Bom, professor, mas aí não seria formal demais? O certo não seria ser formal? Vem pra Caixa, você também não tem que ser uma frase formal? Cara, o público é formal. Mas onde é que essa propaganda que eu estou falando, que a Caixa usava essa frase, vem pra Caixa você também, foi vinculada? Ela foi vinculada na TV, né? Então, vem pra Caixa você também. A TV, gente, a maioria das vezes que nós assistimos TV, nós estamos no momento de entretenimento. Sim, nós temos canais que só passam jornais, que é sério o tempo todo, mas a TV nós assistimos no momento de entretenimento. Então, quando eu falo, vem pra Caixa você também, eu estou atingindo um público que, apesar de ser um público formal, o público está em qual contexto? Lembra que eu falei do contexto? O público está em qual situação? O público está na situação informal, o público está na casa dele, ou está assistindo ali de buenas. Ah, professor, mas então essa linguagem ela é meio termo, ela é meio informalzinha, não é totalmente informal, mas ela tem um traçozinho de informalidade, sim. Por quê? Porque o correto, se fosse a linguagem formal mesmo, seria venha para a Caixa você também. Quer entender o porquê? Essa palavra é um imperativo. O que é a palavra no imperativo? Uma palavra que dá ordem. Por exemplo, pegue, mexa, bata, leia, venha e não vem. Não é venha. Venha para a Caixa. Só que ficaria muito estranho, né? Ficaria formal demais para aquela situação. Venha para a Caixa você também. Venha. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Não combina. Não combina. Ou o Itaú foi feito para você. Opa, por que ele usa o você? Você é informal. Você é informal. Se você lembrar da tia Margarete, lá da aula do Fundamental 1, a tia Margarete falava eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não falava lá você, o tu, né? Então, quando ela fala o Itaú foi feito para você, nós temos o pra, que é uma redução, né, do para, e nós temos o você, que é informal. Então, mas por que eles falam o Itaú foi feito para você? É justamente porque você está lá de boa, cansado do banco e tal, fala, Itaú foi feito para você. Veja, qual é o público-alvo? O público-alvo é a pessoa que está ali, que está cansada às vezes de outros bancos e fala, meu Deus, é isso que eu quero. Então, esse tipo de propaganda foi feito para atingir que público? O público que já está cansado de ter problemas com outros bancos. Um exemplo. Então, pense sempre assim, você que vai abrir a sua lojinha virtual, vai atender pelo WhatsApp, vai atender pelo Instagram, qual é o nível de público que eu quero atingir? É tão importante definir o seu público-alvo e entender o que é que você vende. Por quê? Vamos supor, na nossa língua nós temos variações linguísticas, né? E aí você precisa estar esperto, porque vai que você vai trabalhar numa papelaria. Quem é que pode ir a uma papelaria, por exemplo? Pode ir a uma papelaria uma pessoa jovem, uma pessoa de escritório, e você precisa atender de acordo com a linguagem dele. Mas além desse público-alvo, você precisa estar esperto para quê? Para conhecer o público-alvo relacionado ao seu nicho. O que é o seu nicho? Relacionado àquilo que você vende. Então, por exemplo, você vende coisas no ramo da papelaria, você precisa conhecer o vocabulário da papelaria. Você trabalha com carne, né? Você trabalha ali num açougue, você precisa conhecer vocabulários daquele ambiente. Você trabalha lá, como eu disse, no escritório de advocacia, você tem que conhecer palavras relacionadas a isso, porque a pessoa vai te ligar, vai falar assim, eu gostaria de marcar uma conversa com o doutor tal, porque eu precisava desse serviço. Daí você fala, meu Deus, o que é isso? Você não vai saber passar a informação correta para os seus superiores. Então,
conheça o seu público-alvo para que você entenda bem o seu espaço, o seu mercado, o seu nicho ali, beleza? Para utilizar a linguagem mais adequada. E agora, vamos fazer um teste então. Será que as empresas estão preparadas? Será que as empresas conhecem totalmente o seu nicho ali? O seu mercado de atuação? Será que as empresas estão preparadas para tudo que o seu público-alvo pode pedir quando ligam, por exemplo, ou quando vão até lá querendo atendimento? É isso que nós vamos ver agora numa dinâmica. Confere aí. Então agora eu vou ligar uma papelaria para saber, como eu disse anteriormente, se eles conhecem todas as coisinhas do nicho deles, do mercado de trabalho que eles estão inseridos, se eles conhecem algumas particularidades que o seu público-alvo pode exigir, pode vir a perguntar. Quem fala? Oi. Onde fala? Gostaria de saber, você tem penal aí, por gentileza? Tem o quê? Penal? Não entendi. Penal. Penal? Isso. Nossa, eu não sei o que é. Não? É estojo? O que é? É, de onde pra lápis, borracha, guardado de material escolar. Não tem. Não, é que eu não conhecia por esse nome. Ah, entendi, né? Que é... Eu não conhecia por esse nome, desculpa. Eu tenho vários modelos aqui. Eu queria saber se tem aqueles penal pequenininho, que é só pra, às vezes, que cabe... Tubinho? Isso. Eu tenho ele aqui, acho que é R$3,99 o tubinho. Ah, então tá bom. Tá Beleza. Brigadão, tá? Nada, tchau. Tchau, tchau. Então, olha só, alô você, olha só, não sei se deu para escutar certinho, mas parece que uma pessoa que estava atrás, quando ela disse assim, eu não sei, moço, eu não sei o que é penal, eu não sei o que é penal. Aí alguém lá atrás falou assim, penal é estojo, é estojo. Então, olha só, importante fazer o quê? Será que é erro da funcionária? Nesse caso, não. A empresa, na verdade, precisa fazer o quê? Conhecer o seu público-alvo para que o seu nível de linguagem esteja adequado. O atendimento pode ser informal, mas eu preciso conhecer as particularidades de pessoas que podem vir a procurar determinado produto para que esse tipo de situação não aconteça.